Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 44. Hoje vamos ler Romanos 9, do 30 ao 33. Vamos à leitura. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todos aqueles que crêem nela não será confundido. Então essa é a leitura de hoje, vamos à explicação. No último estudo eu cheguei a ler esses versículos e comentar sobre eles brevemente, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais neles. Bom, no mundo existem diversas religiões, né? Quando analisamos essas religiões, nós percebemos que existem dois tipos de religião, na verdade. As religiões pelas obras, né? E a salvação, e a religião verdadeira, né? Que é a salvação pela graça, né? Na qual a salvação, a salvação depende do homem, né, e do que ele tem que fazer, né, isso é o grande ponto que difere o cristianismo histórico. Nesse estudo vamos ver a conclusão de todas as coisas, né, que Paulo disse nesse capítulo 9. Vemos que Deus não tinha uma aliança de salvação com o Israel étnico, né? Mas com Israel dentro de Israel, o Israel espiritual. E Deus não foi injusto ao fazer isso, porque Ele é Deus e tem misericórdia de quem quer. Não podemos questionar a justiça de Deus e como Ele administra a salvação, pois Ele suportou os vasos de desonra com paciência, né? E fez vasos de misericórdia para a sua glória. Deus sempre teve um povo, né? Sempre foi um povo, o povo de Deus, né? Nunca na antiga aliança um povo e depois outro povo, não, sempre foi um povo. E nessa conclusão, Paulo vai apresentar 7 pontos, né? Os quais nós vamos ver agora neste estudo. Antes de entrar nos versículos propriamente, Paulo pregou em diversos lugares e ele percebia, né, que a grande maioria dos judeus não aceitaram a Cristo, né? Outro ponto é que os judeus falharam na sua missão de ser luz para todos os povos na antiga aliança e fizeram uma série de normas, né, que os distanciaram das outras nações, né? E diante dessa rejeição, né, de Israel, Paulo percebeu que tinha um chamado para levar o evangelho aos gentios, né? Onde Paulo ia, toda cidade que ele chegava, ele primeiro ia à sinagoga, pregava aos judeus, muitas vezes saía de lá corrido, né? Vamos dizer assim, porque não era aceito o evangelho pelos judeus. Então ele dedicou, né, seu chamado e ministério aos gentios, né, que recebiam a mensagem do evangelho através da pregação. Bom, vamos lá. No verso 30, vamos fazer igual a gente faz, vamos reler. Que diremos, pois? Então, diante de tudo isso que foi dito no capítulo 9, né, o que a gente pode dizer?
que o gentil, os gentios, eles que não buscavam a justiça, eles não estavam preocupados com isso, né? Alcançaram a justiça? E a resposta para essa pergunta é sim, né? Mas a justiça pela fé, né? Justiça que é pela fé, ou seja, não era um mérito deles. Então, quando Paulo diz que os gentios não buscavam a justiça, eles não se preocupavam com isso, né? Eles não era algo que estava nas prioridades e preocupações de um gentio. Já os judeus viviam, né, uma vida em prol de fazer a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, né? Então esse é o primeiro ponto, né, que diferenciava entre os judeus e os gentios. Então, diante disso, né, fica a segunda pergunta: mas eles vieram a alcançar, quando ouviram o evangelho, foram despertados, né, a reconhecer que eram pecadores, e Paulo era testemunha disso, né? Então, ele via que os gentios estavam se convertendo, né, ao cristianismo, ao evangelho, né? E mostra até lá em Atos, né, nas 3 viagens missionárias de Paulo, que, como eu mencionei antes, a primeira coisa que ele fazia era ir na sinagoga e pregava o evangelho, era expulso de lá, né? Então, naquela mesma cidade, ele abriu uma igreja, né, entre os gentios, e essa igreja crescia e prosperava, né, na expansão do evangelho. Então, olha só a distinção. Primeiro ponto, os gentios não buscavam, né? Segundo ponto, mas eles alcançaram, né, essa graça, né, da salvação. Terceiro ponto, todavia, né, a justificação que eles alcançaram foi mediante a fé em Cristo. E quem dá a fé, né? Quem desperta o homem para o seu pecado, para o arrependimento? É Deus, né? Então isso não é mérito dos gentios, né? Mas é um dom de Deus, né? Esse dom da salvação é um dom de Deus. Então, esses 3 primeiros pontos é retirado do versículo 30, né? Que os gentios não buscavam, né, pela justiça de Deus, mas eles alcançaram a justiça de Deus, alcançaram pela fé, né? Então isso não foi mérito deles, mas um dom, uma obra de Deus. E aí vamos para o verso 31. E o verso 31 diz assim: mas Israel, né, já está contrapondo, né, o que foi dito antes, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Então, em contrapartida, né, aí vem o ponto 4. Israel buscava justificação, né? Eles buscavam ser aceitos por Deus, o que fosse preciso para fazer, né, para ser justo diante de Deus, eles buscavam fazer, né? E eles eram zelosos, sinceros, né, nessa busca com Deus. Então percebam que a intenção dos judeus era boa, né, no quesito de buscar, né, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ser justos diante de Deus. Então a intenção deles era boa. Aí, o que aconteceu, né? Vamos pro ponto 5, né? Então Israel buscava, esse é o ponto, 4. Ponto 5, Israel que buscava não chegou a atingir a justificação de Deus, como alguém que não alcança o alvo, né, e caminhava para a perdição e condenação eterna. Então assim, ponto 4, Israel buscava a justificação por Deus, né? Ponto 5, ele não atingiu essa busca, ele não atingiu esse objetivo, que era a justificação, né, dos seus pecados. Então, esses são os pontos que nós extraímos do 31. Gente, eu tô fazendo isso porque fica mais fácil para você examinar um versículo quando você vai extraindo. Tá vendo que eu não tô falando nada de que não esteja na palavra? Pois bem, então a gente vai juntando isso, né? Então, olha só, vamos pro 32. O 32 diz o seguinte... O 32 fala:
vai explicar por que isso aconteceu com Israel. Porque o gentil não buscava, alcançou, foi um dom de Deus. A Israel buscava, não alcançou. Por quê? Né? Aí o 32 diz assim, por quê? E aí a resposta, porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Olha que simplicidade, né? Vamos para o ponto 6. Porque eles não buscaram da forma correta. Gente, só o desejo de buscar não é suficiente para nos garantir nada, né? É por isso que conhecer a palavra é tão importante. Aqui nós encontramos a soberania de Deus e a responsabilidade humana juntas, né? Uma não anula a outra, elas andam juntas. Paulo está dizendo que eles não buscaram a justiça pela fé. Nos estudos anteriores, onde a gente falou da eleição, da predestinação, dessa escolha soberana de quem seria salvo de Deus, aqui Paulo está responsabilizando os judeus por não terem sido salvos. Então, como é que você fala da soberania de Deus e depois responsabiliza os judeus por não terem sido, né, salvos? Porque as duas coisas coexistem. Uma não anula a outra. Então, perceba que no mesmo ali capítulo, no mesmo estudo, a responsabilidade humana e a vontade soberana de Deus acontece. Isso acontece em diversos pontos da Bíblia, tá? Tem diversos... Um dia nós vamos estudar, né? A gente estuda sobre a soberania e aí a gente vê como isso aparece diversas vezes. Como a gente nunca pensou nisso de forma sistemática, a gente ainda não tinha visto, né, quando leu, identificar, opa, isso aqui é a vontade soberana de Deus, opa, isso aqui é a responsabilidade humana. Então, elas coexistem, né? Paulo está dizendo que eles não buscaram a justiça pela fé, mas obtê-la pelas obras, baseando na compreensão errada da lei dada a Moisés. Cegos, os judeus tornaram a lei, que era para mostrar a situação em que eles estavam, né? Se apegou à lei cerimonial como um meio de alcançar a justificação dos pecados, né? A salvação sempre foi pela fé, nunca pela lei, nem na antiga aliança. Por quê? Né? Nós já estudamos nesse estudo de Romanos que a lei, ela era o raio-x, né? Para mostrar. E o que o judeu fez? Pegou a chapa do raio-x, fez um chá e tomou achando que aquilo ia curar. A função da lei é mostrar a situação do homem e a sua incapacidade de se salvar. E toda a lei cerimonial, onde havia sacrifícios em prol, aquilo era um símbolo da promessa do Messias. Então a fé no Messias que haveria de vir na antiga aliança é a fé salvadora. Mas os judeus achou que jejuar, orar, né, se vestir diferente, se manter separado dos outros povos, era o que tornaria os justos diante de Deus, e Deus nunca disse isso, nunca. Porque, né, nós já vimos também nos estudos anteriores, por que havia sacrifícios? Porque ninguém seria capaz de cumprir a lei. Então Deus já deu o sacrifício mostrando, olha, essa é a situação de vocês, e isso que eu estou prometendo fazer por vocês. Enviar um cordeiro, um Messias perfeito que irá cobrir o pecado de vocês. Então Israel não creu da maneira correta. Eles buscaram justiça de Deus como que por obras, pelo que eles faziam. Eles não compreenderam a lei de maneira correta, né? E aí fala, né, ainda no ponto 6, que eles tropeçaram na pedra de tropeço, né? E em que é essa pedra de tropeço, né? A doutrina da salvação é a pedra de tropeço. É a doutrina da salvação mediante a graça. Eles não entenderam e é aí que eles tropeçaram. O seu orgulho, arrogância e religiosidade, né, que criaram, não tinham espaço para a graça, somente para aquilo que era obtido por meio de méritos. Então, eles tropeçaram, né, na doutrina da graça, né, na doutrina da salvação mediante a graça. Essa foi a pedra de tropeço, né? Como nós falamos no estudo anterior, Cristo. Eles não creram em Cristo como Messias. Eles não
não guardaram, né, essa esperança pelo Messias de forma redentora, então foi a pedra de tropeço. Então vamos para o último ponto, o último versículo, né, o 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Aqui foi citado Isaías, né? Isaías escreveu isso 600 anos antes, né, da vinda do Messias. E eu vou ler Isaías aqui. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, a rocha de escândalo. As duas casas de Israel, está se referindo ao reino do norte e do sul, Israel e Judá, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme, fundada. Aquele que crer não se apresse. Aí eu li aqui agora Isaías 28:16. Então, o texto citou Isaías 8:14 e eu complementei com Isaías 28:16, que fala da pedra de esquina. Ou seja, essa pedra em que os judeus tropeçaram é Cristo, né? Portanto, o que diremos? Que foi lá o início, né? Que os judeus são responsáveis por sua condenação, pois eles rejeitaram a Cristo e por isso serão condenados, né? Todo aquele que não crer, né, já está condenado, né? A eleição de Deus não retira a responsabilidade daqueles que não creem nele. Então as pessoas são culpadas, né, por sua condenação, são responsáveis por sua própria condenação, porque rejeitaram a Deus, né? Conforme a gente estudou lá nos capítulos 1, 2, né, e até metade do verso 3, do capítulo 3, nós vemos que todos rejeitaram a Deus. E aqui os judeus, mesmo tendo a lei, né, eles não compreenderam a lei direito, né, e buscaram a salvação por obras, quando deveriam compreender que a doutrina da salvação é mediante a graça, é uma obra de Deus, né? Então, vamos à aplicação desses pontos. Bom, vamos começar com, primeiro, a obra da salvação é uma obra do Senhor. Nós e nem ninguém tem mérito sobre elas, né? Não é algo que a gente deve se sentir mais importante ou melhor do que qualquer pessoa, porque sem essa misericórdia, sem essa eleição de Deus, nós não seríamos salvos. Todavia, somos responsáveis, né, por essa salvação, porque a palavra de Deus nos impele a desenvolver a nossa salvação. Então, temos nossa responsabilidade também, né, mesmo mediante a vontade soberana de Deus. Então, para você, né, que não está preocupado com a eternidade, você que não está preocupado se existe um Deus ou não, se ele está irado, como ele deve ser adorado, servido, enfim, você que não está preocupado, né, com essa justificação de Deus, eu convido você a pensar nesse assunto, né, porque é muito, muito importante você, ao menos, conhecer, né, essa doutrina da salvação. Às vezes a gente tem um conhecimento de Deus e religioso herdado de tradições familiares, né? E é importante que você compreenda isso à luz da Bíblia, né? Porque mesmo os judeus tiveram uma compreensão errada daquilo que Deus prometeu. Então, conheça, né? Como a palavra de Deus fala sobre a nossa situação original, né, e o plano dele de salvação. E você que busca a justificação de Deus, né, que já crê no Senhor Jesus, muito cuidado, porque é muito sutil nós acharmos que podemos obter alguma coisa de Deus mediante as nossas obras, né? Irmã, mas a fé sem obras é morta. Sim,
mas a compreensão correta das obras, que são obras de gratidão por algo que já foi feito por Deus em nosso favor de maneira imerecida, né? As obras não vai te fazer, né, ser salvas, mas revela em você uma criatura salva e grata diante de Deus. Então, muito cuidado, porque a gente às vezes se sente mal, por exemplo, por não ir nos cultos. É bom não ir nos cultos? Não, não é bom. Não é bom porque Deus nos pede comunhão, estarmos juntos, trabalhando, comunidade, né? Então aí, de repente, você tá com preguiça, não quer ir e tal. Aí, a compreensão, aí você fica com pesar, né? E vai, mas com as intenções erradas, achando que não, senão eu vou perder minha salvação. Deus vai gostar menos de mim, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, a compreensão da salvação precisa ser bem clara para que as nossas posturas diante da santificação sejam corretas, né? Diante de Deus, sem querer obter de Deus coisas que Deus já nos deu, né? Como se isso fosse possível de ser obtida mediante obras. Então, isso é muito importante de nós compreendermos, né? E o terceiro ponto de aplicação que eu queria fechar aqui é que boas intenções, tá? Não garantem salvação, tá? Então, de repente, você lembra que o texto fala, né? Ele fala que os judeus eram zelosos, né? Eles eram cuidadosos, né? E eles buscavam a justificação de Deus. Então, assim, não, eu vou ser salvo porque eu busco. Nós podemos ver aqui que não. Se a sua busca for da maneira errada, né? Se for não pela fé, não confiando na graça, essa busca pode não alcançar o seu objetivo. Então, conhecer a palavra é muito importante, irmãos. A igreja, infelizmente, está cheia de crentes que se deixam levar por todo o tipo, né, de vozes, né, todo tipo de notícias. Às vezes é movida à base de moveres, manifestações e avivamentos, né? Irmãos, a coisa é mais simples. Você precisa conhecer bem a palavra do seu Deus para você responder a essa palavra de Deus de maneira correta. Infelizmente, não tem outro caminho, não. É sentar, ler a Bíblia, estudar e gastar tempo aprendendo. Porque, do contrário, você vai fazer tudo errado. Sim. Vai fazer um culto cheio de sincretismo, você vai tá lá cheio de sinceridade, cheio de vontade, de coração aberto e fazendo tudo errado, entendeu? Entregando a Deus um culto enfadonho, né? E fazendo as coisas nas quais Deus vai dispensar, né? Então, é preciso conhecer a palavra de Deus para que possamos entender com toda clareza, né? Que a salvação é uma obra de Deus sem mérito nosso, né? E devemos somente viver uma vida de santificação como gratidão, sabendo que é preciso trabalhar, é preciso ter obras, mas as obras são consequência daqueles que são salvos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que nos esclarece que o Senhor é soberano, a Sua vontade é indiscutível, é inegável, o Senhor é justo e santo em tudo que o Senhor faz, mas isso não anula a nossa responsabilidade, tanto para a condenação daqueles que te rejeitam, quanto para a santificação, para o desenvolvimento da nossa salvação dos que já creem em Ti, Senhor. Por isso, nós te agradecemos. Nos ajuda a fugir deste pecado de orgulho no qual queremos, ó Deus, nos apresentar a Ti por meio de obras e não pela fé. Nós cremos que o Senhor é perfeito e foi a Tua misericórdia que nos alcançou. No nome de Jesus te agradecemos por isso. Amém.